Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos ficar de pé? Você já deu um sorriso para esse irmão aí que está do seu lado? Você já deu um bom dia aí para ele? Vamos ficar de pé? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 33. Não tem nada melhor do que nós começarmos o dia lendo e meditando na palavra do Senhor. Salmos 33 diz o seguinte: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar a bondade do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para que nós não saiamos daqui da mesma maneira. Nós nos congregamos para que sejamos transformados como corpo, como igreja. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está e a pedir ao Senhor que de fato cumpra esse propósito na sua vida. Que Ele fale ao seu coração através de tudo que for feito aqui nessa manhã. Feche seus olhos e comece a pedir ao Senhor isso. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nessa manhã com corações gratos porque o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que te escolhemos. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos como uma igreja livre de nos reunirmos neste local para juntos adorarmos ao Senhor, sermos transformados pela Tua palavra. Que nessa manhã o Teu propósito se cumpra em nós. Nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos do Senhor. Então fique à vontade aqui no nosso meio, que o Espírito do Senhor tenha liberdade de tocar os nossos corações, nos convencendo, quebrantando, Senhor, trazendo a nós aquilo que vem do Teu coração. Receba tudo que for feito aqui neste lugar. Abençoe cada irmão que está servindo nessa manhã, em cada departamento, em cada um dos ministérios. Que o Senhor capacite cada um, que o Senhor dê graça, unção, que o Senhor nos guarde aqui enquanto estivermos adorando o Teu santo nome. Deus, e que para a honra e glória do Senhor, nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que chegou. Nós queremos ser edificados, curados, restaurados, transformados, para que por onde nós formos, o Teu nome seja exaltado através de nós. Que a Tua presença gloriosa se manifeste entre nós nessa manhã. Deus, fique à vontade. É por isso que nós estamos aqui. Por isso oramos e pela fé já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. A paz e a graça, meus irmãos. Amém? Todo ser que vive, que louva o nome do Senhor, não é assim que diz a palavra? Então vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, do Teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande
Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Deus mandou seu filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar seu precioso sangue pra me livrar da morte do pecado. Então Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Jesus vier em glória, celeste, então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Deus, nosso Salvador. Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser e tudo que sou, para sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se
som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser e tudo que sou sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores. Montanhas se prostrem e rujam ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, montanhas se prostrem e rujam ao som de teu nome. E te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas. São incomparáveis, Jesus. São incomparáveis as tuas promessas. Incomparáveis são tuas. São incomparáveis, Jesus. Pra mim são incomparáveis. Oh,
és o nosso Salvador, o nosso Senhor, Pai. A tua graça nos basta, Jesus. Oh, nós te exaltamos por tudo que o Senhor é. Toda a terra louva o teu santo nome, todo ser que respira louva o teu nome. Oh, aleluia. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Vamos declarar nessa manhã. Nós te adoramos, Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Declare. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Declare. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor. Só o teu nome é santo, 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 santo. Nós te adoramos, Deus.
seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei seu vaso para o mundo ver o teu poder. Cante, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver. Perdi e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Como eu e você fui cego, agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. Sublime doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em nós está. A minha vida entrego, serei seu vaso para o mundo ver o teu poder. Suas vozes, sublime graça, fui cega, agora eu posso
seus olhos fechados, você pode erguer as suas mãos aí no seu lugar. Ah, Jesus, como nós somos gratos pelo teu sacrifício ali na cruz. Como nós somos gratos, Deus, pela tua sublime, tua doce graça que nos alcança todos os dias. Obrigada, Jesus, porque a tua graça invade o meu coração e o coração dos meus irmãos. Mesmo sendo pobres, pecadores, nós somos tão ricos em tua graça. Nós somos tão ricos em misericórdia. É por isso que nessa manhã, nós como teu povo, nós como a tua igreja, nós queremos elevar o teu nome às maiores alturas. Nós queremos dizer que tu és o Cordeiro Santo de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E é por isso que nessa manhã os nossos joelhos se dobram e as nossas bocas confessam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que você pode exaltar o nome dEle com as suas palavras? Tu és santo, Jesus, tu és maravilhoso. Não há nenhum outro como tu. Não há nenhum outro como tu. Oh, tu és santo, maravilhoso és. Não há ninguém como tu, Jesus. É por isso que nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos. Aleluia, aleluia. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te
é o quê? Diga! Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Nós cantamos, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele, daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você já glorificou o nome dele nessa manhã? Você já exaltou o nome dele? Você tem noção que na presença dele os anjos estão adorando, os anjos estão glorificando noite e dia sem parar? Tudo que eu e você precisamos, meus irmãos, é de um pouquinho dessa glória, dessa imagem, desse brilho, dessa beleza, para que o nosso coração se encha. Por isso, clame a Ele nessa manhã. Fala: Jesus, nós queremos te ver, nós queremos te contemplar, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar. Diga isso no seu lugar. Ele é digno de receber o seu louvor, Ele é digno de receber as suas palavras, a sua adoração. Por isso, abra seus lábios, não fique parado. Essa é uma manhã onde nós nos reunimos para adorar o nome dEle, para celebrar o nome de Jesus, para agradecer pela fidelidade, pelo amor, pelo sacrifício, pela graça que Ele derrama sobre nós. Por isso, fale com Ele, de olhos fechados, não se importe com quem está perto de você, comece a adorá-lo. Tu és santo, Jesus. Como igreja, nessa manhã nós te exaltamos, nós reconhecemos que só o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ao Senhor pertence a glória, ao Senhor pertence a honra, ao Senhor pertence o poder, porque o Senhor fez todas as coisas. Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, a tua igreja se reúne aqui para te adorar, a tua igreja se reúne para engrandecer o teu nome. Nós te exaltamos, nós nos submetemos, nós nos colocamos diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado, porque sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Seja engrandecido na nossa vida, seja engrandecido não apenas nas nossas palavras num culto de domingo, mas nós queremos fazer o Senhor grande, exaltado na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, com os nossos amigos. Usa a nossa vida para a tua própria glória.
seja engrandecido através de nós. Oh Espírito Santo de Deus, vem trazer essa compreensão de quem é o Senhor, vem trazer essa compreensão, vem trazer essa beleza, vem trazer essa revelação da tua glória para a tua igreja, para que nós possamos te adorar, para que nós possamos te buscar, para que nós possamos te exaltar. Ao Senhor pertencem todas as coisas, porque o Senhor as criou e pela tua vontade elas existem. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque o Senhor nos permite, é porque o Senhor nos deu vida, porque o Senhor nos deu força, porque o Senhor tem nos sustentado. Não importa a luta que você está passando, Deus está cuidando de você. Exalte-o, exalte, diga palavras de adoração a Ele. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós podemos confiar a nossa vida em Tuas mãos. Podemos engrandecer o Senhor pelo Teu cuidado, porque o Senhor não apenas morreu em nosso lugar, mas o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado. Que cada um de nós aqui na nossa igreja, Espírito Santo, nós te pedimos isso com o coração aberto. Cada um de nós seja um instrumento de poder, de glória, de graça, de anúncio do Teu Evangelho. Que o Senhor tenha alegria ao olhar para cada um de nós. Que as nossas vidas alegrem o Teu coração. Que a nossa caminhada glorifique o Teu nome. Que o Senhor seja exaltado nas nossas palavras, na nossa vida, que nós entregamos ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Jesus. Dê a mão para o irmão que está aí ao seu lado. Nós vamos orar a Ele como igreja. Nós vamos clamar a Ele como igreja pela situação da nossa cidade. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que existe poder na nossa oração. A nossa cidade está passando dias tão difíceis, tantas pessoas, talvez não seja o seu caso, mas existem tantas pessoas que perderam tudo na última semana por causa da chuva. Eu e você, como igreja, temos que estar à frente, orando e trabalhando por essas vidas, por essas pessoas. Por isso, vamos orar junto com seu irmão aí, de mãos dadas. Eu queria que você orasse pelas famílias, orasse por quem perdeu, orasse por quem sofre, orasse por quem está de luto nessa hora. Comece a falar aí no seu lugar, pedir a Deus que haja, pedir a Deus que intervenha. Nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus, e nós clamamos aquele que pode todas as coisas pela nossa cidade. Ore no seu lugar. Senhor Jesus, nós como igreja nos levantamos, ó Pai, em favor daqueles que precisam tanto nesse momento. Deus, tantas pessoas sofridas, tantas pessoas precisando, tantas pessoas desamparadas nesse momento. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que pode agir para mudar toda essa história. Nós cremos que o Senhor é o Deus que vai trazer alegria onde existe o choro, vai trazer a paz onde existe o medo. Por isso nós te clamamos, age em favor da nossa cidade, age em favor do nosso povo, age em favor das pessoas que nessa hora precisam tanto de uma intervenção do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer.
Vá, Pai, ao encontro de cada uma dessas famílias. Alcança cada coração, alcança cada família que precisa tanto do Teu toque. E levanta-nos, ó Deus, levanta-nos. Sacode a Tua igreja. Tira-nos da nossa zona de conforto e leva-nos até essas pessoas. Que nós possamos mostrar para essa cidade que existe um povo aqui que se chama pelo Teu nome. Um povo que é o corpo de Cristo, que em nome de Cristo abraça, acolhe, recebe. Leva-nos, move-nos, e faça isso não para a nossa glória, não para o nosso nome, mas para a Tua própria glória. Toca o nosso coração, nos mostrando aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor pode fazer. E faz de nós instrumento do amor, instrumento de abraço, instrumento de cura. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor continua cuidando de nós e das pessoas que sofrem através de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós, como igreja, temos o privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer. Faça isso e Te daremos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É o que Te pedimos agradecidos, no nome poderoso de Jesus. Amém, igreja? Amém? Que de fato a gente possa ser igreja, povo de Deus, para essas pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Glória a Deus por isso. O privilégio de ouvir a ministração da palavra pela Miriam, ela que tem nos abençoado tanto, ela que tem se consagrado tanto, e é tão bom ver Deus levantando, Deus usando os irmãos nos seus dons, no seu chamado para trazer edificação para a igreja. Então, estenda as suas mãos, vamos orar pela vida da Miriam. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor, na sua sabedoria, plantou a Miriam no nosso meio. Deus, nós pedimos que nessa hora, como o Senhor tem feito tantas e tantas vezes, que a Miriam seja apenas um canal do Senhor para falar aos nossos corações. Usa a vida dela, Pai. Usa a vida da Miriam para trazer edificação, para trazer crescimento, para trazer vida aos nossos corações. Deus, que cada um de nós saia daqui diferente da maneira que entrou, mais apaixonados pelo Senhor, mais sedentos pelo Senhor, conhecendo ainda mais o Senhor. Faça isso através da vida dela. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Gente, eu estava ali no meu cantinho e eu recebi uma notícia de que uma pessoa da nossa igreja, ela chama Gisele Baeta, o filhinho dela, na sexta-feira, caiu da cobertura. Um prédio de 7 andares, não é isso, Natália? 6 andares. Ele machucou bastante, quebrou as pernas, está internado. E eu queria que, antes da ministração da palavra, nós orássemos por eles. Pode ser? Ela está grávida de 8 meses e passando por uma série de situações agora, porque como é de menor, ele tem 3 anos, então ela tem que responder, né, porque ele estava na cobertura, enfim. Então eu queria te pedir, por favor, ficar em pé mais uma vez. Vamos orar por essa família? A Natália está aqui à frente, no final do culto ela vai ficar ali na porta. E se você quiser o telefone da Natália, ela vai disponibilizar para você orar e para você dar uma palavra de consolo. E estar orando, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E o Miguel, ele vai se recuperar e vai estar aqui em breve no nosso meio, em nome de Jesus. Você pode levantar sua voz? Começar a orar pelo Miguel? Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja cremos no poder que há no nome de Jesus, no Teu nome, no poder que há no Teu nome.
Deus, em nome de Jesus, nós clamamos agora, te pedindo, vá de encontro ao Miguel naquele leito de hospital, naquele CTI. Senhor, cura o Miguel. Toca, Deus, em cada osso quebrado, Senhor, em nome de Jesus, restaura. Toca, ó Deus, naquela equipe médica, Senhor, nos enfermeiros. Senhor, cada medicamento que o Miguel tomar venha fazer efeito. Nós clamamos essa manhã pelo teu filho, Senhor. Oramos também pela vida da Gisele, ó Pai. Ó Deus, pelo seu esposo. Deus, tira toda a culpa. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração, nas emoções, ó Deus. E essa criança que está no ventre, aguardando nascer. Ó Deus, que essa criança encontre um ambiente de paz, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha de encontro a essa família. Oh Deus, Gisele e a sua família fazem parte do corpo que nós também fazemos. E quando uma parte do corpo sofre, nós sofremos também. Por isso clamamos a Ti, te pedindo a Tua intervenção. Que o Senhor, pelo Teu poder, pela Tua soberania, faça um milagre. E que em breve nós tenhamos notícias, ó Deus, de que o Miguel está em casa se recuperando. E que a Gisele, no tempo oportuno, tenha o seu bebê. Nós repreendemos, Deus, em nome de Jesus, que esse bebê, ó Deus, te pedimos isso, nasça fora do tempo, Pai. Ó Deus, toma conta, segura com as tuas mãos. Ó Deus, intervenha, mande os seus anjos, auxiliando essa família. Nós oramos assim, ó Deus, essa manhã, crendo, ó Deus, que o Senhor já está intervindo e já te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém. Continue orando na sua casa durante a semana. E se você puder, pegue o telefone com a Natália. Tá bom, Natália? Você fica lá e os irmãos vão dar uma palavra de consolo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos dar então continuidade a Romanos, no capítulo 9. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E nós vamos ler do versículo 14 ao 33. Eu quero honrar a diaconia dessa igreja, principalmente Isabela. Olha o capricho, gente, que eu ganhei. Com o meu nome. Não estou aguentando isso, não. Maravilhoso, amei. Muito obrigada, viu? Vou até tomar água. Nem sei segurar o copo, tão chique que ele é. Vamos lá. Versículo 14, Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um barro para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Os quais somos nós, a quem também chamou, nós não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu a que não era o meu povo, e amada a que não era amada.
E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra, e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. E como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra, e nós estamos diante dela com temor e tremor, sabendo que só o teu Espírito Santo pode nos conduzir essa manhã ao teu ensino. Te pedimos no nome de Jesus que nos capacite, abra os olhos do nosso entendimento, que nós possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós essa manhã. Te pedimos conhecimento da tua palavra e te pedimos sabedoria para que nós saiamos daqui essa manhã praticando aquilo que o Senhor nos ensinou. Ó Deus, nos dê graça, que o Senhor, em nome do teu Filho, possa nos olhar para nós com misericórdia essa manhã e trazer clareza ao texto, para que, em nome de Jesus, o Senhor, mais uma vez, seja glorificado. Amém. Queridos, no capítulo 9, Paulo, mais uma vez, ele vem trazendo uma defesa em relação à justificação pela fé. Semana passada nós vimos Paulo trazendo, falando no início do capítulo, que ele ficava muito triste, ele se entristecia muito, porque muitos judeus não alcançavam a promessa. E ele dizia que a Israel, o verdadeiro Israel, não é simplesmente todos que são nascidos na linhagem de Abraão. Ou seja, ele está trazendo um novo entendimento para o judeu, dizendo que existe um Israel espiritual dentro do Israel étnico. Os judeus não entenderam isso. Por isso, todas as vezes que Paulo vinha com algumas objeções, e ele fez isso no capítulo 3, ele está fazendo isso aqui de novo no capítulo 9. Eu não sabia disso, mas algumas faculdades de direito, elas pegam o capítulo 3 e 9 de Romanos e fazem os alunos estudarem como que Paulo argumenta o seu próprio ensinamento. Então, Paulo traz um ensinamento e aí ele traz objeções. O que são objeções? São possíveis perguntas que os judeus fariam. Então, é como se ele tivesse um judeu imaginário ali e ele estivesse conversando com um judeu. Então, ele se antecipa com as perguntas que esse judeu poderia ter. Então, muitos estudantes de direito estudam isso para aprender a argumentar na defesa. Interessante, né? E é exatamente isso que Paulo está fazendo, né? Ele é um grande apologista. Ele vai defender com unhas e dentes a questão da justificação pela fé. Então, dentro dessa questão de que nem todo Israel seria encaixado dentro da promessa, ele traz 3 objeções principais dentro do capítulo 9. A primeira objeção nós vimos semana passada, que ele vai dizer assim, nem todo Israel foi salvo, então quer dizer que as promessas de Deus falharam? Então Deus, ele é infiel? Ele não cumpre com a promessa que ele faz? Essa é a primeira objeção que Paulo traz. E aí, para responder essa pergunta, ele dá alguns exemplos do Velho Testamento.
Então, ele traz o exemplo de Ismael e de Isaque, que são filhos de Abraão. Então, o que todo judeu falava? Que todo filho de Abraão era filho de Deus. Encaixava-se dentro da promessa. Porém, ele vai dizer o seguinte: dentro da linhagem de Abraão, somente Isaque era filho da promessa. Porém, Ismael não era. E ele vai dar outro exemplo, antecipando, então, uma possível fala, dizendo assim: é até compreensível Ismael não ser da linhagem da promessa, porque ele era filho de Agar. Era filho fora do casamento. Então, Paulo traz um outro exemplo da mesma mãe, que era Rebeca, que ela vai ter filhos gêmeos, ela vai ter Esaú e Jacó, e vai dizer que Jacó é o escolhido e Esaú não. Então, mediante isso, nós vemos, irmãos, eu até pedi socorro essa semana para o Bruno. Vocês têm amigos assim que vocês pedem socorro quando vocês têm um nó? Então, eu pedi o Bruno. Porque essa passagem de capítulo 9, esse capítulo 9 ele é muito denso, no sentido assim, de nos trazer alguns princípios em relação à soberania de Deus. E o que eu quero pontuar aqui essa manhã, eu estou sem fôlego, já estou ficando velha. O que eu quero pontuar aqui essa manhã é que nós não vamos trazer nenhuma direção para você de linha teológica, mas o que nós queremos mostrar aqui para a igreja é que Deus é soberano. Quando Deus ele escolhe Isaque e quando Deus escolhe Jacó, ele não está escolhendo simplesmente quem seria salvo ou não. O que Deus está fazendo é escolhendo dentro do Israel étnico a linhagem que viria o Messias. É essa linhagem que viria a promessa. Foi o que os judeus não tinham entendido. Está claro até aqui? Então, o que Deus está fazendo é trazendo a identidade do povo de Israel. Ok. Então, Paulo trouxe essa afirmação. Deus não é infiel, porque ele cumpriu as suas promessas na linhagem espiritual pelo qual ele tinha feito a promessa. Então, é levantada uma segunda objeção, que nós vemos agora a partir do versículo 14, que vai dizer assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Se ele escolhe Isaque ao invés de Ismael, Deus é injusto? Se ele escolhe Jacó ao invés de Esaú, então Deus ele é injusto? Então, Paulo ele vai trazer dois exemplos. Sempre Paulo vai pontuar, quando ele vai ensinar para um judeu, ele vai sempre trazer o Velho Testamento como base. E aí ele vai nos dar dois exemplos. O primeiro exemplo está em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, quando ele nos dá o exemplo de Moisés, que está no versículo 15, quando diz assim: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Qual que é o contexto disso? O povo saiu do Egito, estava caminhando para a terra prometida. O Senhor, então, no Monte Sinai, chama Moisés para subir até um monte para entregar as tábuas da lei. Moisés está demorando. O povo, então, faz o quê? Um bezerro de ouro para adorar. Então, quando Moisés desce, Deus fala para Moisés o quê? Eu vou destruir esse povo. Eu vou fazer um outro povo a partir de você. Então, Moisés intercede pelo povo e fala assim: Senhor, o que as outras nações vão dizer se você destruir o povo? Eles vão dizer que você tirou o povo do Egito e, no meio do caminho, você não conseguiu sustentá-los,
então você matou eles. Então quer dizer que você não é tão poderoso assim. Olha que argumento de Moisés, né? Então, o Senhor falou para Moisés assim: ok, Moisés, então eu não vou mais com eles. O que era muito concreto, o que diferenciava o povo de Israel dos outros povos, era que o Senhor caminhava com eles. Na coluna de nuvem, na nuvem e no fogo, não era isso? Então, o próprio Deus guiava o povo pelo deserto. Então, o que o Senhor fala para Moisés? Ele fala assim: ok, eu não vou destruir o povo, não, mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés fala aquela frase, né, famosa: se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Não vou descer daqui. E ele é tão ousado, a gente tem que aprender as orações com Moisés. Ele é tão ousado que ele fala assim: tem mais, eu quero ver sua glória. Simples assim. Ó Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou também não. Pode me matar aqui. Leva o povo e me mata aqui. Agora, e outra coisa também, eu quero ver sua glória. Não quero anjo, não. E aí, o Senhor então faz o quê? Esconde Moisés na fenda da rocha. Aí passa, faz Moisés ver ele de costa, que é a coisa linda. E aí ele solta essa frase, dizendo assim: eu vou ter misericórdia de quem me aprouver. E eu vou ter compaixão de quem eu quiser. O que o Senhor está falando com Moisés? Ele está dizendo assim: ó Moisés, eu não vou matar o povo, e eu vou com vocês, não é porque você está me pedindo, não, é porque eu quero. É porque eu sou Deus e eu tenho um propósito nisso. É porque, às vezes, irmãos, a gente tem a pretensão de que acha que manda em Deus. Então Deus colocou Moisés no lugarzinho dele e disse assim: eu vou fazer, não é porque você está pedindo, não. Não tem nada a ver com você, mas tem a ver comigo. Isso é importante, irmãos, nós entendermos o significado da palavra misericórdia. O que é misericórdia? Ao pé da letra, é você ter compaixão do outro, não é isso? É você sentir a dor do outro. É você ver a miséria do coração do outro. Mas em termos bíblicos, no hebraico, a palavra misericórdia, ela traz a ideia de que só alguém que é soberano pode ter misericórdia por alguém que não merece. Ou seja, se Deus está sendo misericordioso, é porque Ele está dando essa misericórdia para alguém que deveria não ter misericórdia. E eu quero trazer um outro conceito. O que é justiça? Justiça é quando você dá a alguém o que lhe é de direito. Vou dar um exemplo. Você trabalha o mês todo, chega no fim do mês, você tem o direito de receber o salário. Se você não recebe o salário, o seu patrão está sendo injusto com você. Ok? A justiça, então, ela é somente quando você recebe o que você tem por direito. Agora eu pergunto algo para mim e para você nessa manhã. Romanos 1 vai dizer que todos nós pecamos. Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Então o pecado nos nivelou na mesma condição. Pecadores. E aí eu pergunto para mim e para você. Quando Deus decide, na sua soberania, escolher um povo, uma nação, escolher algo como propósito, e não escolhe outro, Ele está sendo injusto? É isso que Paulo está trazendo aqui. Tim Keller, ele traz uma ilustração interessante. Ele vai dizer assim: você é muito rico, você tem muito dinheiro. Aí você vai lá no Amazonas, tem gente da nossa igreja lá, né? Nos ribeirinhos. Aí pega assim,
você escolhe aleatoriamente 20 crianças para você cuidar, para você tratar, para você dar educação. Você forma essa criança, você dá um propósito para essa criança. E aí as outras pessoas dizem para você assim, ué, mas você foi injusto, você não escolheu as outras. Lá tem 1000 crianças, você escolheu 20, então você é injusto. Então, quando nós olhamos para Deus e julgamos a fidelidade de Deus na injustiça, nós estamos dizendo para Deus que Ele não tem o direito de, dentre os pecadores que já estavam condenados, escolher cumprir o propósito dele em relação a uma nação. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui quando trouxe o exemplo de Moisés. E ele traz um outro exemplo muito polêmico, que é a questão de Faraó. Está em Êxodo, capítulo 9, quando Deus diz para Moisés que ele endureceria o coração de Faraó para que o cumprimento das promessas dele em relação a Israel fossem cumpridas. Irmãos, nós temos 2 tipos de ensinamento nisso. Um é que Deus não pode endurecer o coração de quem já é endurecido. Nós vimos no início do capítulo de Êxodo que Faraó era mau, ele cometeu infanticídio, ele matou várias crianças. Ele já era um homem endurecido. E quando Deus traz essa noção de endurecer o coração, Ele está simplesmente dizendo, Romanos 1, que vai dizer assim, que Deus ele entrega as pessoas aos seus próprios caminhos. A pior coisa que pode acontecer é Deus entregar o homem aos seus próprios caminhos. E foi exatamente o que Deus fez com Faraó. Ele já era um homem endurecido. Mas um outro ensinamento vai dizer que, e se Deus realmente endureceu o coração de Faraó para cumprir os propósitos dele em relação a Israel? O que eu quero trazer aqui em mente é que nós não vamos poder fechar uma conclusão desse assunto hoje, porque Paulo não conclui o que ele está dizendo no final do capítulo 9. Paulo vai concluir o que ele está dizendo no final do capítulo 11. Então, segura as pontas e cenas dos próximos capítulos. Nós estamos igual minissérie aqui. Ok? Então, vai segurando seu coração e vai orando, pedindo a Deus revelação, porque o Senhor... Gente, o que o judeu está trazendo, né, como pergunta, uma objeção de Paulo, é que ele não tem a visão do todo. Nós não temos a visão do todo, mas Deus tem. E tudo que ele faz aqui, ele tem um propósito lá na frente. E só trazendo um spoiler... Lá no capítulo 11, vai dizer que era necessário a rejeição de Israel para que os gentios fossem incluídos na videira, na oliveira. Então, Deus, ele tece a história para um bem maior. A rejeição de Israel, ela não é uma rejeição definitiva. Ela é uma rejeição com um propósito. E o que nós temos que entender aqui essa manhã é que Deus, ele continua sendo bom. Deus continua sendo fiel. E Deus continua sendo justo. Santo. Apesar de não entendermos completamente toda a ação de Deus. E é o que eu disse no início. Às vezes a gente quer controlar as ações de Deus. A gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. E explicar tudo que Deus faz. Jó, o que os amigos de Jó fizeram? Tentaram explicar o inexplicável. Porque houve uma conversa no céu, Deus conversando com o diabo, falando de Jó, e Jó não foi chamado para conversa, não. Quando Jó estava passando por aquela situação, ele estava passando sem saber de nada. E às vezes nós queremos dar explicação para as coisas que nós não temos controle. Os amigos de Jó, como religiosos que eram, e muitas vezes somos nós, queriam dar
respostas, né, concretas do que estava acontecendo, virou para Jó e falou o quê? Jó, você está em pecado. Não tem condição, não tem outra explicação. Isso é pecado. Pode esquadrinhar seu coração aí, pedir a Deus para te revelar, porque você está em pecado. E no momento, quando Deus se revela a Jó, no redemoinho, qual é a resposta de Deus para Jó? Jó, eu tive um lero com o diabo a seu respeito? Não. O que Deus disse? Onde é que você estava quando eu estava criando todas as coisas? Quando eu estava criando o rinoceronte com a sua grandeza? Onde é que você estava, Jó? Então, muitas vezes, irmãos, a nossa prepotência nos leva a querer colocar Deus dentro da nossa limitação, dentro da nossa sabedoria humana, e explicar tudo o que Deus está fazendo. O que Deus faz não tira a santidade dele, mesmo quando a gente não entende o que ele está fazendo. Então, Paulo respondeu que Deus não é infiel, ele cumpre as promessas. Paulo respondeu que ele não é injusto, porque ele faz o que ele quer, e os propósitos dele são uma questão da sabedoria. E, gente, o que é soberania? Qual é a definição de soberania? É aquilo que não tem igual, não tem comparação. É algo surpreendente, que tem força, poder em si mesmo, e que não tem abaixo dele algo que ele precise para se sustentar. A soberania, por isso que muitas vezes na Bíblia nós vemos que ele é único, o único Senhor, né? Ele fala que o mandamento é esse: adore o único Senhor de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, porque não existe outro acima dele. E quando existe um soberano dessa forma, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, sem ter que dar explicação para nós. Mas o que nós podemos descansar essa manhã é que esse soberano não é um soberano mau. Esse soberano é um soberano de amor. Então nós podemos descansar. Essa manhã é uma manhã que você precisa entregar o fardo, a tensão da religiosidade, dizer assim: Senhor, eu não entendo todas as coisas. Eu não entendo os caminhos. Não compreendo seus caminhos, na música assim. Mas te darei a minha canção. Adore, só adora. Você serve um Deus grande, que não cabe no seu entendimento humano, mas que ele é bom. E tudo que ele faz é bom. Então nós podemos descansar em nome de Jesus. E aí a terceira, então, objeção, ela vai vir no versículo 19, que vai dizer assim: tu, porém, me dirás, de que queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Qual é a pergunta, então, que vem à tona? Ok, Deus escolhe quem ele quer. Então, por que Deus se queixa que Israel é pecador? Se ele escolhe soberanamente os propósitos dele, por que ele se queixa, então, que Israel se desviou dos seus caminhos? Aí vai entrar, irmãos, algo que se chama antinômia na teologia, que é quando duas verdades, presta atenção, quando duas verdades, elas caminham para o mesmo conceito, elas se parecem contraditórias, mas elas se casam perfeitamente e harmonicamente para um fim comum. Deu para entender? Ou seja, a soberania de Deus, ela é real, mas a responsabilidade humana também é. A soberania não pode anular a responsabilidade humana. Olha o que Paulo responde. Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro
fazer um vaso para honra e vaso para desonra? Quando Paulo traz esse texto, irmãos, ele está citando Isaías 45 e Jeremias 18. Quando esses dois profetas, eles já tinham falado a respeito de Israel e do seu Criador, como o Criador e como o oleiro e como o vaso. Então, Isaías 45, 9 vai dizer assim: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador: a respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o exército da estrela. O que o Senhor está fazendo aqui é reivindicando a soberania dele. Ele está dizendo: você é criatura, e eu sou o Senhor soberano, e tenho controle de todas as coisas. O que Israel estava falando aqui com o Senhor? O Senhor estava escolhendo Ciro, o rei Ciro, para libertar o povo do jugo, da escravidão. E os judeus falavam: que absurdo! O Senhor escolher um ímpio. Como que Deus pode escolher um ímpio para nos libertar? E muitas vezes nós, na nossa religiosidade, julgamos os atos de Deus como se nós soubéssemos o que era melhor. Então, Jeremias 18, ele vai trazer um outro contexto. Ele vai dizer que é para o profeta descer à casa do oleiro, e ele vai dizer, irmãos, nos versículos 9, ele vai dizer assim: se em algum momento eu decretar uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Ele primeiro fala que, quando o oleiro está fazendo o barro desfaz na mão dele, e ele refaz o barro do jeito que ele quer. Ele traz essa sentença dizendo isso: se eu decretar a uma nação para que ela seja destruída, se essa nação se arrepender, eu vou me arrepender do decreto de destruição que eu tinha sobre ela. O próximo versículo vai dizer: e se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado, plantado, e se ela fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer a favor dele. O que o Senhor está dizendo aqui? Que a responsabilidade humana pode mover a mão de Deus. Isso choca com a nossa teologia? Talvez. Mas o que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã, irmãos, é que você não precisa entender tudo que o Senhor faz. Você precisa só entender algo. Não deixe a soberania de Deus anular a responsabilidade que você tem como cristão. O Senhor, ele vai agir tanto na soberania, como vai agir na responsabilidade humana. E você precisa entender? Não. E aí, irmãos, ele vai dizer, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Eu quero que os irmãos abram 2 Timóteo comigo, no capítulo 2, versículos 20 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2. Deixa marcado aí que a gente volta. 2 Timóteo 2, 20 e 21 vai dizer assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Foi até aqui o mesmo que o Paulo disse em Romanos 9, não foi?
Mas olha o que ele complementa. Aqui é o Paulo dizendo a mesma coisa. Se alguém se purificar dessas coisas, e ele já tinha falado antes os pecados que eles estavam cometendo, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O que está dizendo aqui? Está dizendo que existem 2 tipos de vaso. E ele estava falando anteriormente do barro. É interessante as analogias que o Senhor traz. Ele estava falando do barro que é feito pela mão do oleiro, agora ele está dizendo que vasos são preparados. Vaso para honra, vaso para desonra. E agora em 2 Timóteo, isso é uma técnica hermenêutica que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, Paulo, ele explica em 2 Timóteo o quê? Que o vaso de honra, ele é preparado quando ele obedece. Quando ele tem uma vida santificada. Quando ele tem uma vida que caminha mediante a palavra de Deus. Então, no versículo 22 vai dizer: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Foi Deus que preparou os vasos para a perdição? Não. Por quê? Porque Romanos 3 vai dizer que todos pecaram. Todos estão alinhados na mesma situação. Mas os vasos para a honra, versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Mas os vasos de honra estão dizendo que foi o Senhor quem preparou de antemão, para que a misericórdia dele fosse revelada. Deus revela a misericórdia a quem ele quer. Então, no versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Então, muitas vezes, nós pensamos que o capítulo 9, entre 9 a 11, vai trazer o ápice, a questão da eleição. Não. O ápice do ensino de Paulo aqui nessa sessão é exatamente esse versículo. Ele está querendo ensinar que o fato de Israel não ser toda incluída dentro da promessa é para a inclusão dos gentios. Deus tinha um plano maior. E muitas profecias, em outras profecias de profetas na Bíblia, vão dizer que nos últimos tempos muitos judeus se converterão ao Senhor. Lá em capítulo 11, vocês vão ver que eles serão enxertados de novo. Deus, em sua soberania, Ele sabe o andamento da história, Ele sabe por que está fazendo assim, e nós temos que agradecer a Deus, glorificá-lo em tudo que Ele faz. E para fechar, irmãos, vai dizer assim, ele vai dar 2 exemplos. Ele vai dar o exemplo de Oséias, Oséias capítulo 2, ele vai dizer: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois o meu povo, ali sereis chamados filhos do Deus vivo. Oséias era um profeta que Deus chamou para que ele se casasse com Gomer, uma mulher prostituta. Deus estava falando ali através da infidelidade de Israel. E eles têm esses filhos. Então Deus traz essa questão: eu vou transformá-los em meu povo. É a inclusão dos gentios. Ele traz Oséias para o judeu entender que Deus tem um plano. Gente, para um judeu ouvir algo desse nível, era algo escandaloso. Porque, como foi falado aqui semana passada, através do pastor Bruno, o judeu nem comia com um gentio. Se ele conversasse com um gentio, ele tinha que lavar a mão, se purificar. E Paulo trazendo o entendimento desse, de que Deus estava incluindo o gentio também no plano redentor, era algo escandaloso. Por isso Paulo, tão cuidadosamente, vem traçando um caminho, trazendo versículos do Velho Testamento, pautando o que ele está ensinando aqui. E aí ele traz também Isaías capítulo 1, e vai dizer assim:
Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Então, em Oséias, ele traz a afirmação, a prova de que Deus está incluindo o gentio, e em Isaías ele traz a prova de que Israel foi rejeitada. Então, irmãos, no versículo 29, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado Sodoma e Gomorra. Nós vemos no decorrer da história de Israel que eles foram para a Babilônia, foram deportados, tantas guerras, e eles continuam com a identidade de Israel. Deus permanece, mantém aquela nação com um propósito, porque Ele tem cumprido a promessa dele em relação a Israel. E aí, fechando, ele diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. O que Paulo está trazendo aqui? Ele está trazendo um quadro, um resumo. Está dizendo assim: Israel a vida inteira buscou a justificação. Quando um filho nasce, a primeira coisa que o pai faz, né, no 8º dia, circuncida o menino e ensina a vida toda, até os 12 anos de idade, o judeu sabe a Torá inteira, e ele é ensinado ali a buscar a justificação, a aceitação de Deus. E Paulo está dizendo aqui: você que buscou a vida toda, você não recebeu. Por quê? Porque você buscou por obras. E o gentio, que não buscava, que não foi ensinado, ele recebe por quê? Porque quando ele ouve a mensagem, ele recebe pela fé. E Paulo tinha experiência disso, irmãos, porque quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era buscar uma sinagoga. Quando ele chegava na sinagoga, ele pregava o evangelho, o que acontecia? Ele era apedrejado, ele era expulso da cidade. Não era assim? Aí ele pregava para o gentio, o que acontecia? O gentio convertia. Aí ele ia lá, fundava a igreja. Então Paulo está falando de algo que ele vê, que ele vivencia. Ele está dizendo isso. O evangelho, ele não é por esforço, não é por merecimento, não é algo meritório, não vem do homem. Né? O núcleo de Romanos volta de novo aqui, dizendo isso. Porém, traz a questão da responsabilidade humana. Por que Deus, então, se queixa de Israel? A resposta está aqui. Porque Israel buscou por obras. Então, a soberania, ela se casa com a responsabilidade humana e faz com que o propósito de Deus, ele se cumpra, mesmo sem você e eu entender completamente. E para fechar, eu queria deixar aqui para você uma frase de um teólogo do século XIX, lá na Inglaterra. Ele estava vivendo a realidade da Revolução Industrial. E, nessa época, existia um grande debate a respeito do calvinismo e do arminianismo. Então, ele, observando aqueles debates e observando a Revolução Industrial chegando, as máquinas chegando, ele disse a seguinte frase: assim como as engrenagens de uma complicada máquina podem mover-se em direções opostas, e, mesmo assim, prestar-se a um fim comum, também muitas verdades aparentemente opostas podem ser perfeitamente conciliáveis entre si e, igualmente, prestar-se aos propósitos de Deus no cumprimento do propósito humano. Charles Simeon de Cambridge. O que ele está dizendo? Ele observava a máquina e via que uma girava para a direita e a outra para a esquerda, mas, o final, o produto saía conforme era esperado. Nós não anulamos a soberania,
mas você também não pode anular a responsabilidade humana. Eu quero deixar algumas aplicações práticas para você. Primeiro, faça perguntas sinceras para Deus. Seja verdadeiro nos seus questionamentos. Abra seu coração. Ele vai falar com você. Talvez não te dê as respostas, como fez com Jó. Mas, com certeza, você vai dizer assim: agora os meus olhos te veem. Segundo, busque a Deus. Faça academia da Bíblia. Frequente um pequeno grupo, um GC. Tenha líderes, pessoas que sabem mais do que você. Tenha o Bruno na sua vida, que eu pedi socorro. Eu estava indo por um caminho, aí ele falou: não, vem para cá. Glória a Deus. Isso é legítimo no corpo. A gente precisa chegar e com sinceridade dizer: bugou. Deu um nó aqui, eu não consigo sair do lugar, não. E aí? Né? Isso é legítimo. Então, ande com pessoas sinceras e responsáveis na palavra. Busque andar com gente que é verdadeiro na palavra e seja discipulado. A nossa igreja precisa andar no caminho do discipulado. Terceiro, entenda a soberania de Deus como graça. Deus é bom, Ele é santo, e nada vai ferir o caráter dele. Não questione como uma pessoa que está julgando o caráter de Deus, mas pergunte com sinceridade. Quinto, não use a soberania de Deus como desculpa para que você não se responsabilize pelos seus atos. Viva um cristianismo autêntico. Busque santidade. Busque em Deus aquilo que você precisa fazer para que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Eu não estou falando aqui de justificação pela fé, porque é só pela fé. Mas viva uma vida consagrada a Deus. E por último, irmãos, se humilhe diante dele. Reconheça a sua pequenez. Sabe o que acontece? Nós somos uma igreja, graças a Deus, que ama a palavra, que ama a teologia. E isso muitas vezes pode nos causar um pecado chamado egolatria. O orgulho do conhecimento, ele é grave. E o que esses judeus provavelmente poderiam questionar era exatamente isso. Eu sei muito. Desde pequeno eu leio a Torá, eu conheço a lei. Eu conheço Deus. Não limite o seu Deus, por mais que você estude a palavra. Seja humilde. Quebrante-se diante do Senhor e diga assim: Senhor, se não for a tua graça, se não for o teu amor e a tua soberania em me escolher, em me conduzir para o teu propósito, eu não sou nada. Que nessa manhã você descanse na soberania dele. E que todo peso de dúvida, de questionamento, de não entender algumas coisas, ela se desvaneça no amor dele pela sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. É uma palavra densa, né? Mas como nós trazemos palavra expositiva, nós precisamos passar por esses momentos também. Vai ter momentos de glória, mas vai ter momentos de introspecção. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra. Oh Deus, que o Senhor nos ajude no decorrer dessa semana a entender um pouco mais, que os meus irmãos tenham fome, sede por buscar mais daquilo que o Senhor está dizendo aqui. Oh Deus, que o Senhor traga mesmo essa humildade no nosso coração, que nós possamos caminhar
Deus, uma vida cristã autêntica, sabendo e entendendo a tua soberania. O Senhor é inquestionável, faz o que quer, escolhe quem quer. Ó Deus, mas que nós também não percamos, ó Pai, os olhos naquilo que nós somos responsáveis. Ó Deus, pela queda, nós somos responsáveis, ó Deus, pelo pecado. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza à santidade. Se o Senhor não nos conduzir à santidade, nós não conseguimos por nós mesmos, Senhor. Nós somos falhos, limitados. Ó Pai, nós reconhecemos essa manhã a tua soberania. Obrigada por ser bom. Obrigada, Deus, por ser justo. E obrigado por ser fiel. E o teu povo, essa manhã, pode voltar para casa, sabendo que tudo o que o Senhor faz é bom. Nós louvamos o Senhor. Colocamos as nossas causas, as nossas aflições, as nossas situações, as orações que foram feitas aqui nesse lugar diante do Senhor, crendo no agir poderoso do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Vá em paz, que o Senhor te abençoe.